com relação à proposta feita pelo eminente deputado Carlos Melles. Próximo orador inscrito, deputado Caio Narso, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Senhor presidente, nobres deputados, caro relator, chegamos ao final prematuro de uma CPI que não atende à expectativa da sociedade. Uma CPI que deixa um volume enorme de requerimentos sem serem avaliados, volume enorme de documentos que vieram para cá sem ter propriamente uma equipe que pudesse avaliar o conteúdo desses documentos. Uma CPI que deixa diversas pessoas que estavam na lista de convocação e não vieram aqui para esclarecer os fatos. Uma CPI que trouxe aqui membros envolvidos em suspeitas de relação com o banco que passaram todo um inquérito calado. Uma CPI que passou o último semestre tentando esclarecer as dúvidas que pairavam sobre o BNDES, órgão que dá ao Brasil orgulho por ser um dos maiores bancos do mundo de investimento social. Uma CPI que deixa dúvidas na maneira como o banco age, seja por uma dificuldade de nortear o caminho de como deve ser a atuação do banco, seja por um equívoco regimental, modificações que aconteceram em parte por esse governo e deram ao banco conotações diferentes do que ele tem imbuído no seu nome, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. E de social nós vimos muito pouco nele. Vimos esse banco na atuação dele, criando monopólios desproporcionais. Quando dizem criar vários empregos nessa CPI, que o banco foi criado através dos investimentos nas grandes empresas, nós não analisamos quantas empresas quebraram pelo monopólio desproporcional desenvolvido por um governo que prestigiou algumas empresas em detrimento de outras, levando muitas delas à falência. E não foi conotado isso aqui dentro. Uma CPI que trouxe o senhor Bunlai, e nós vimos a força do governo colocada aqui dentro, para que quando ele foi convocado, os deputados esconderam no fundo do plenário para que não tivesse quórum, para que a gente não pudesse ouvir o senhor Bunlai. Primeiro, o governo dizia que não havia motivos para convocá-lo. Até se escondendo ali no fundo, os parlamentares tiveram para que ele não fosse convocado. Mas depois que ele foi convocado por essa CPI, em um momento raro que nós conseguimos burlar a defesa que o governo implementou dentro dessa CPI, ele convocado, no dia que ele ia vir aqui para responder, ele foi preso. E está lá preso, mostrando que havia irregularidades por parte dele. Depois veio aqui, ficou calado 4 horas, no final da CPI se disse que algum dia ele diria e provaria a todos que ele era honesto, que ele era um desenvolvedor do país, mas durante as 4 horas ele permaneceu calado. Para esconder o que e quem? Nós não sabemos, ou sabemos, mas não podemos ainda comprovar. Mas o que existe de fato é dúvidas. Existem várias dúvidas que pairam sobre a organização desse banco, do dever que ele tem para com o nosso país. Quando escuto o deputado Davidson, que tem o maior respeito por ele, fez um trabalho aqui ponderando as possibilidades, equalizando às vezes até os ânimos dos oposicionistas, governistas, mas ao pensar o país, e escuto o deputado Davidson dizer, vieram aqui para provar que o banco tinha corrupção. Como fizeram e estão acabando a CPI sem conseguir provar isso. Eu lembro a todos da primeira CPI da Petrobras, que acabou sem ter nenhum indiciamento. E depois, na segunda, nós descobrimos o segundo maior escândalo de corrupção da história do mundo. Do mundo. Dizendo que a primeira CPI não descobriu nada. E que não confirmava
que não havia irregularidades no banco, apenas que talvez não tivesse tido o tempo necessário para comprovar. Eu não quero aqui dizer hoje, no encerramento de 6 meses de trabalho, investigando, ouvindo, analisando documentos, não analisando por nós não termos tido uma competência técnica que pudesse nos dar suporte para analisar dados técnicos de banco, que não é simples, e o volume de documentação que ultrapassa milhões de páginas aqui para essa investigação. Eu não venho aqui acusar o banco. Nós viemos para dizer, sobre o relatório do nobre relator José Rocha, existem inúmeros indícios de irregularidades. Em alguns casos, comprovações de coisas fatídicas que nos levam a dizer que existem problemas lá. Mas o que eu posso dizer? Essa CPI não nos deu tempo o suficiente para dizer nem que o banco é inocente, nem que ele é culpado. E o Brasil tem dúvidas. Tem dúvidas. Como o nobre deputado Zaratini, que me permitiu sempre ter o bom e grande debate dentro dessa comissão, ele sempre defendendo o governo de ofício, e digo que ao sair dessa CPI deveremos dar a ele a estrela dourada do PT, porque ele fez o grande exercício da defesa do governo intransigente. Mesmo nos momentos de erro, ele sempre esteve do lado do governo, e é necessário reconhecer isso. É necessário reconhecer isso. Necessário dizer, mas isso não ajuda o Brasil, não ajuda o banco. Defender o banco, independente dos seus erros, não ajuda ele a evoluir. A nossa função aqui é alertar aonde o banco errou, aonde ele acertou, como nós precisamos, como parlamentares, de maneira investigativa, dizer aqui está errado, aqui precisa mudar. Essas pessoas aqui estão envolvidas nos problemas. Existem indícios fortes que merecem uma investigação mais apurada, que talvez não caiba a nós. E, portanto, aí vem o nosso voto em separado para dizer ao nobre relator, parabéns. O seu relatório tem indícios, coloca claramente as nossas dúvidas sobre o banco e, na nossa opinião, ele falha nas providências. E daí sim o motivo de nós podermos fazer o voto em separado, que diz o seguinte: concordamos com o conteúdo do seu relatório, do ponto de vista de apontar as irregularidades, as dúvidas, todas elas, mas gostaríamos que ele contivesse essas providências. E aqui falamos do senhor Bunlai, que está preso. E nós, no relatório, estamos indicando que ele seja indiciado e investigado, porque a situação dele não está bem explicada. Porque um cidadão que vem numa CPI e precisa ficar 4 horas calado, está escondendo alguma coisa. Isso não é dúvida. Isso é certo. Ninguém que não tem nada para esconder fica calado 4 horas. Estamos aqui indiciando, pedindo o indiciamento do ex-presidente Lula por tráfico de influência dentro do banco. Sim, porque está mais do que evidente, dentro de todas as entrevistas, dos inquéritos que nós fizemos, a presença inerente, fortemente colocada do governo do ex-presidente sobre o tráfico de influência ocorrido dentro do banco. É algo que tem e merece ser investigado, inclusive para inocentar o presidente, se for necessário, mas também para condená-lo se houver evidências para poder fazer. Nós não podemos dizer que não há nenhuma evidência que leve para o lado dele a condição de merecer mais estudos sobre o caso da sua participação. O ex-presidente Lula tem uma ação integrada com o BNDES, tem uma ação diretamente ligada às palestras, às empresas, à sua atuação internacional de preferência, na promoção de empresas brasileiras, estão diretamente casadas aos empréstimos que aconteceram dentro do BNDES. E, portanto, quando na semana retrasada o PT comemorava o adiamento do indiciamento, do inquérito do presidente Lula, eu disse que não havia nada a se comemorar. Que o que a gente esperava e a sociedade esperava dele é que ele, de próprio punho, de própria vontade, dissesse: eu vou esclarecer o que está acontecendo comigo. Porque
Porque é isso que a sociedade espera de alguém que é inocente. Não espera ser chamado para esclarecer. A pessoa se coloca à disposição da justiça. Se coloca à disposição da verdade. E o silêncio não ajuda a esclarecer a verdade. É isso que nós temos ouvido, inclusive do presidente, que sempre falou muito, inclusive que nunca sabia de nada. E às vezes sabia de tudo. Temos aqui também o indiciamento do senhor Taiguara, pertencente à família do senhor Lula, com a relação direta com a empresa Odebrecht, com a relação direta com o empréstimo do BNDES. Está colocado aqui a necessidade. Temos o Dalta Vancini, que veio aqui preso, e muitas vezes riu da cara dos parlamentares aqui. Eu perguntei, o senhor acha que é engraçado isso que está acontecendo aqui dentro? Eu não vejo graça no Brasil ser tratado dessa maneira demagógica, dessa maneira. Ele disse, não, eu paguei uma propina, mas foi pequena. O senhor acha 150 milhões pequeno? É uma necessidade. O Brasil perdeu o pudor. O que aconteceu, está em curso no Brasil, é que acabou, infelizmente, eu vou falar a palavra forte, a vergonha na cara. As pessoas estão falando em milhões como se fosse um troco. O Brasil foi assaltado, está comprovado no que aconteceu numa Petrobras. Eu gostaria muito que essa CPI nos desse a oportunidade de dizer, banco, BNDES, vocês erraram aqui está certo, essas irregularidades precisam mudar, mas vocês são inocentes, ou vocês são culpados. A CPI não permite a gente fazer essa avaliação. Isso não é bom nem para o Brasil, nem para a oposição, nem para o governo. Mas, acima de tudo, não é bom ter uma instituição como o BNDES cheia de dúvidas. Não se pode abrir uma CPI e deixar ela sem respostas. A CPI precisa encerrar quando as perguntas estão respondidas, não é o caso. Está aqui o senhor Wagner Freitas, que para mim é o maior absurdo o que aconteceu aqui dentro. O senhor Wagner Freitas, presidente da CUT, veio aqui, em um determinado momento nós colocamos um requerimento, ele não foi pautado, colocamos um extra pauta, ele perdeu por um voto. De vir aqui se explicar porque um dia ele foi na televisão, dentro do Palácio da Liberdade, com a presença da presidente Dilma, do Palácio do Planalto, com a presidente Dilma e com o presidente Lula. Com o presidente Lula junto, dizendo, é necessário que a gente vá para as ruas e defenda esse governo com armas. Ameaçando o povo brasileiro. E aquilo, se já era um absurdo por ter acontecido dentro do palácio, ficou mais ainda com a presença da presidente Dilma e do ex-presidente Lula, que estavam naquele evento, mas ficou mais grave ainda quando nós descobrimos as motivações que levavam ele a dizer que ia pegar em armas. Nós, alguns dias depois, descobrimos que ele é funcionário do BNDES. E que, na verdade, ele não estava defendendo o governo, ele estava defendendo o emprego dele. E por isso era necessário pegar em armas. Aí nós chamamos os parlamentares aqui, vamos convocar esse cidadão para saber qual é a motivação dele para pegar em armas contra a população do país dele. E aí o governo fortemente veio proteger o seu presidente da CUT. Aquele que coloca o exército de armas para defender um governo que não tem mais popularidade com o dinheiro do BNDES. Porque ele é funcionário do conselho do BNDES. E eu pergunto, qual o problema de ouvir o Wagner Freitas aqui? Quem não deve, não teme. E ele não veio, porque o governo não deixou. Senhor Guido Mantega, veio aqui, um determinado momento, a gente perguntava para ele, presidente, o senhor indicou o presidente da sua sucessão, Demian Fioca, sim ou não? Ah, eu não sei, pode ser que eu tenha indicado, eu indicaria, quer dizer, eu indiquei, mas não indiquei. Em momento nenhum ele conseguiu dizer se houve uma reunião entre ele, o presidente Demian Fioca e o presidente Lula. Eu não entendo, mas o próprio Demian também não lembra. E a memória dos dois, nesse caso, parece ser muito seletiva. Para os dois, coincidentemente, não lembrarem se aconteceu isso ou não. Depois ele disse que o senhor Sandri não era amigo dele. E quando eu perguntei, porque ele sabe que sob juízo, se ele mentir sob juízo, ele vai preso na hora,
Perguntei, o senhor tem certeza que o senhor não é amigo dele? Olha, a memória dele subitamente lembrou que eventualmente eles foram jantar juntos na casa acompanhados de suas esposas. E eu perguntei, senhor Guido Mantega, Vossa Excelência costuma muito ir na casa de pessoas que Vossa Excelência não conhece, não considera amigos? E aí, até agora ele não conseguiu explicar isso. Peço ao presidente, sei que meu tempo está acabado, peço só para fazer a conclusão do meu raciocínio. Um minuto para Vossa Excelência. Quero dizer, a falência dessa CPI, com seu fechamento prematuro aqui hoje, é uma falência para os brasileiros, que estão em casa assistindo mais uma pizza ser colocada aqui dentro. É um momento de descrédito com a classe política. Os brasileiros estão em casa olhando para a gente, dizendo o seguinte, não é possível que mais uma vez vai acontecer isso. E leva aos patamares em que a população desacredita muito nesse governo, mas cada dia desacredita mais nesse parlamento. Nós não podemos nos sujeitar a essa condição. E repito, importante que a gente não condene nenhum inocente, mas também não libere nenhum culpado. Esse é o... E dentro da preocupação do relator, que em algum momento ele falou, eu não posso ser irresponsável de indiciar pessoas sem ter as evidências. E aí digo, quando, relator, nobre relator, mas quando nós falamos aqui contra a CPI, nós não estamos querendo culpar inocentes, nós só não queremos deixar dúvidas em aberto. Portanto, senhor presidente, quero agradecer a oportunidade que foi me dada durante esses 6 meses de tentarmos esclarecer os fatos e fazer isso na companhia de Vossa Excelência, que foi o tempo inteiro aqui de maneira imparcial, soube conduzir essa CPI, que não é fácil, e deixar os meus manifestos, dizer que essa CPI faria muito bem ao Brasil, se ela continuasse e tivesse a oportunidade de inocentar o banco ou culpá-lo e apontar, na verdade, as eventuais irregularidades e dirimir as dúvidas. Como não fez isso, fica no Brasil, ao encerramento dessa CPI, as dúvidas, infelizmente. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, e agradeço a gentileza das palavras de Vossa Excelência. Concedo a palavra ao próximo orador, deputado Só Salatini. questão de ordem rapidamente. Primeiro, para agradecer as palavras